Olá, aqui é a Soraya e hoje eu vim compartilhar um pouco sobre um livro que eu li diversas vezes e que tem transformado a minha forma de pensar. É o livro Quem Pensa Enriquece, escrito por Napoleão Hill, um jornalista que passou a sua vida a entrevistar mais de 25 mil pessoas a fim de entender como a mente funcionava e por que algumas pessoas conseguiam obter sucesso e outras não. E ele encontrou 16 princípios em comuns na mente das 500 pessoas mais bem-sucedidas da sua época. E nessa obra, ele descreve com riqueza de detalhes cada princípio. Aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, eu separei os princípios mais relevantes e que tiveram impacto direto na minha forma de pensar. Por isso que é muito importante que leia esse livro na íntegra, porque ele é muito rico em conteúdo e eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de pensar também. Esse livro, apesar do nome Quem Pensa Enriquece, infelizmente não traz nenhuma fórmula mágica. Ele fala sobre mindset e como a gente pode conduzir a nossa forma de pensar a chegar num objetivo de forma mais tranquila, mais fácil. E o primeiro princípio desse livro é o princípio do pensamento. O pensamento são coisas, e tudo que foi criado pelo homem primeiro passou no pensamento de alguém. E esse pensamento teve tanta intensidade que gerou ação e fez com que aquele pensamento viesse para a nossa realidade, seja em forma de matéria ou em forma de serviço. E é com essa intensidade que a gente consegue emendar já no segundo princípio, que é o princípio do desejo. O desejo não é uma vontade, uma esperança, é um desejo profundo, aquele que vem da alma, que faz a gente querer queimar todas as pontes para não ter plano B e ser incapaz de recuar. É aquele desejo que te impulsiona e faz você pensar tanto nele, em tantas formas de conseguir conquistar, que ele é quase que uma obsessão. Você conhece alguma pessoa que queria passar no vestibular e abdicou de todas as outras coisas a não ser estudar? Faça chuva, faça sol, pode ser festa, aniversário de outras pessoas, não importa. A pessoa estava lá com a cara enfiada nos livros só para conseguir atingir aquele objetivo de passar no vestibular? Pois é, isso é um desejo ardente. O próximo princípio é o princípio da fé. Mas não é uma fé no sentido religioso. É uma fé em crer em si mesmo, em crer na sua capacidade. E uma coisa muito curiosa que o Hill fala no seu livro é que a fé ela é treinável através da autossugestão. Ou seja, uma afirmação que você repete é capaz de entrar no seu subconsciente e gerar ações para que você consiga confirmar aquilo que aquilo se tornar real. Ele cita no livro que uma mentira repetida diversas vezes com intensidade, ela se torna uma verdade. Mas tome muito cuidado com isso, porque a parte negativa também é real. Eu, por exemplo, eu sou trader. E quando eu fazia alguma operação errada, eu afirmava para mim mesmo que eu era burra, que eu não tinha capacidade, que eu nunca ia aprender aquilo. E sabe de uma coisa? Toda vez que aparecia aquele padrão errado, eu entrava só para poder confirmar aquilo que estava no meu inconsciente. Mas eu tive a consciência e transformei a minha forma de pensar. E toda vez que eu errava, eu afirmava para mim que eu era capaz e que eu conseguiria fazer a coisa certa. E acredite, o meu resultado realmente mudou. Então, uma afirmação ela é muito poderosa. O próximo princípio é o princípio da imaginação. Nós somos seres criativos e somos capazes de imaginar o tempo inteiro na tela da nossa mente. E a imaginação ela é muito poderosa, porque o nosso inconsciente ele não consegue separar o que é real do que não é. E quando a gente joga essa imagem na nossa mente, o nosso inconsciente aceita essa forma como verdade. Fizeram um teste com um time de basquete. Separaram o time em 3 grupos. Um grupo ia treinar fisicamente em quadra, o outro grupo não ia treinar em quadra, mas eles iam imaginar treinando, e o terceiro grupo ele não ia nem imaginar nem treinar. E fizeram um teste depois de um tempo para ver se teve alguma diferença na sua evolução. E pasmem, o grupo que treinou fisicamente e o grupo que treinou apenas na sua imaginação tiveram resultados semelhantes, diferente daquele que não treinou e não imaginou. Ou seja, a nossa imaginação ela é capaz de influenciar o nosso inconsciente e influenciar diretamente no nosso resultado.
Eu conheço muita gente que vai para uma entrevista de emprego e já imaginando diversas possibilidades daquilo dar errado, do não, do que vai fazer depois, porque já está acostumado a levar não. O que acontece? O nosso corpo ele reage a isso. E quando você vai fazer a entrevista, você já está esperando a resposta ruim. Diferente se você pensar em todas as possibilidades que poderiam dar errado e você conseguindo superar todas elas. Você vai para a entrevista muito mais confiante e a chance de você passar nessa entrevista de emprego é muito maior. Então vamos ter consciência daquilo que está passando aqui na nossa telinha da mente, para a gente conseguir usar isso a nosso favor e ter bons resultados. O próximo princípio é o princípio do conhecimento. Napoleão Hill diz que o conhecimento não tem poder. Meu Deus, Soraya, como assim o conhecimento não tem poder? Pois é, o conhecimento por si só não traz benefício algum, a não ser encher a nossa cabeça com um monte de informações desconectadas. O que Napoleão Hill fala é que o conhecimento ele tem que ser aplicado para ter algum poder. Hill ilustra esse princípio com a história do Ford. Henry Ford quase não tinha escolaridade e mesmo assim construiu esse império que está de pé até hoje. Como ele conseguiu isso? Aplicando seus conhecimentos para um objetivo específico. Ele não sabia de conhecimentos gerais. Inclusive, teve um jornal que chamou o Ford de Pacífico Ignorante. E o Ford processou esse jornal por injúria. No tribunal, em defesa do jornal, fizeram várias perguntas de conhecimentos gerais e Ford realmente não sabia responder. Mas o Ford falou o seguinte, que na mesa dele tinha uma fileira de botões, e se ele realmente quisesse responder uma pergunta, era só apertar um botão e o assistente dele aparecia com a resposta na ponta da língua. Ou seja, ele não precisava ficar enchendo a cabeça dele de informações, sendo que ele tinha um objetivo definido. Então, vamos focar o nosso conhecimento e tudo que a gente for aprender, vamos aplicar para conseguir ter um resultado muito melhor. E com essa ilustração do Ford, a gente consegue emendar no próximo princípio, que é o princípio do Mastermind. Esse princípio, ele diz que uma pessoa não precisa saber de tudo. Ela pode simplesmente se especializar em uma área e conhecer uma outra pessoa que complete os conhecimentos dela para as duas chegarem num objetivo em comum. Um outro princípio muito importante é o princípio da decisão. Hill notou nas suas entrevistas que as pessoas mais bem-sucedidas tomavam decisões de forma muito rápida e trocavam suas decisões de forma muito devagar. Já as pessoas que não alcançaram o sucesso faziam justamente o oposto, tomavam decisões muito devagar e trocavam de decisões assim muito rápido, o que atrapalha na hora de conseguir o seu objetivo. Ele ilustra com uma outra história do Ford. O Ford decidiu que queria um motor 8 cilindros. Independente do posicionamento dos engenheiros, ele estava decidido, ele ia ter o seu motor 8 cilindros independente do tempo que demorasse. E realmente demorou muito, mas o motor V8 saiu como todos conhecem. Então, isso é muito importante. E o Hill fala também que a decisão é como se fosse um músculo, ele também é treinável. E a gente pode começar a treinar a tomada de decisões com coisas pequenas. Por exemplo, ir a um restaurante e decidir rápido o prato que você vai comer, ou decidir para onde você quer ir, ou que roupa você vai vestir, isso de forma bem rápida, e não trocar por qualquer motivo. Isso ele vai treinar a sua forma de decisão e quando menos você esperar, você está tomando decisões com coisas muito maiores, de forma muito mais tranquila. Vamos falar agora de um princípio muito importante, que é o princípio do planejamento organizado. Nesse princípio, o Hill fala que quando você tem um objetivo, muito provavelmente ele vai estar distante da sua realidade de hoje, criando um gap entre você e o seu objetivo. Mas para encurtar esse gap, é possível quebrar esse objetivo em várias metinhas pequenas e ir alcançando uma por uma até conseguir chegar onde você quer. Por exemplo, uma pessoa comum resolve fazer uma maratona e quando ela olha para os 42 quilômetros que precisa para correr, bate até aquele desânimo, né? Mas se ela planejar o primeiro quilômetro e quando atingir esse objetivo, o segundo, o terceiro, o quarto,
ela vai chegar nos 42 de forma muito mais fluida, muito mais tranquila. Então, quebrar os seus objetivos em pequenas metas, além de fazer você ir passo a passo, ainda vai dar a sensação de pequenas vitórias, o que é muito importante para nossa mente. E o último princípio que eu separei, mas no meu ponto de vista um dos mais importantes, é o princípio da persistência. Tem uma passagem no livro que fala que quem desiste nunca vence e quem vence nunca desiste. Porque é muito comum na nossa trajetória até o nosso objetivo nos depararmos com pequenos fracassos, o que ele chama de derrota temporária. E cada fracasso carrega consigo a chave de um benefício equivalente, pois toda vez que fracassamos, nós temos a possibilidade de aprender com o erro e recomeçar sem fazer aquilo que já não deu certo. Ou seja, a gente traça o nosso planejamento organizado, pega pequenas metas, monta um plano para meta 1. Se esse plano não deu certo, a gente troca o plano já com a experiência do que não deu certo. Não precisa repetir aquele. Vamos para um novo plano, até dar certo. Conseguiu? Vamos fazer um plano para a segunda meta. Se a segunda meta não der certo, se esse plano não der certo, o que está errado? O seu objetivo ou o seu plano? Não precisa desistir. Troca o plano, que na verdade o grande fracasso está na desistência. Enquanto você estiver errando e corrigindo o seu erro para caminhar na direção ao seu objetivo, você não fracassou em momento algum. É muito comum ter erros. Mas olha a história de Thomas Edison. Ele fracassou mais de 1000 vezes tentando fazer a lâmpada. E no final, ele conseguiu. E quantas vezes ele teve sucesso? Uma só, quando ele conseguiu. Então vamos lá, nós temos que ser persistentes e ser firmes perante o nosso erro, olhar para ele e seguir adiante, cada vez mais forte, cada vez mais experiente. E esses foram os princípios que eu separei. Eu realmente tenho aplicado esses princípios na minha vida e tenho tido resultado na conquista dos meus objetivos, sejam eles grandes ou menores. E eu espero que eu tenha contribuído, nem que seja só um pouquinho com vocês. Se você já leu esse livro e queira acrescentar alguma coisa, ou se ainda não leu e o conteúdo foi interessante, por favor, comenta aqui embaixo, deixa eu ficar sabendo. No mais, eu agradeço muito ter acompanhado esse vídeo até o final. Um beijão e até a próxima!